Muito bem. Nós vamos agora, queridos irmãos, após os louvores, a oração, as mensagens que já recebemos da parte de Deus, vamos ouvir agora o irmão Gildemar, nosso presbítero, trazendo a mensagem final desse culto, que todos nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo. Chega até aqui, meu querido irmão, e deixa o Senhor Deus te usar. E nós prestaremos atenção, como prestamos desde o começo do culto. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por tudo quanto ouvimos e vimos aqui da parte do Senhor nosso Deus, operando na vida dos nossos amados irmãos. Estou muito grato a Deus, porque Deus tem falado conosco nessa noite, de uma forma maravilhosa. Quero convidar a igreja para meditar na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Glória a Jesus. Procurar ser bem sucinto aqui. O texto é, a partir do verso 5, os projetos de Paulo diversos, recomendações e saudações. Os irmãos encontraram? Diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora viver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Eu digo amém. Meus amados irmãos, o pastor comentou comigo ontem acerca da oportunidade que eu teria hoje, e eu fui perguntar a Deus o que Ele gostaria que a sua igreja, na noite desse domingo, ouvisse. Fiquei um pouco receoso, porque essa mensagem já vem batendo na tábua do meu coração desde domingo passado. E Deus usou aqui a irmã Kátia, domingo, para a glória do nome dEle, e nos falou acerca de muitas coisas. Porque, como já foi dito aqui nessa noite, é o Espírito Santo de Deus que é aquele que nos conduz, que é aquele que faz entendermos o que a igreja do Senhor precisa. E eu, nessa manhã, vim para a Escola Bíblica Dominical, e conversando ali na aula, o professor Maurício comentou sobre a vida do apóstolo Paulo. O pastor Rogério teceu um comentário interessante acerca das oportunidades. E na hora o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, a mensagem é essa mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Não preciso falar isso para ganhar a atenção dos irmãos, tampouco para fazer com que os irmãos sejam simpatizantes e me ouçam nessa noite. Mas coisa boa é, irmãos, quando a gente sente
Deus na condução do culto, da nossa vida, do nosso ser, nos fazendo entender onde Ele quer que nós cheguemos e de que forma que Ele quer que nós procedamos. E eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo tinha essa preocupação também. Outrora perseguidor da igreja, e ele, muito cônscio, vai dizer que ele era um abortivo, ele não se considerava nem de ser chamado de apóstolo, porque um dia ele perseguiu a igreja do Senhor. E fez muitos males à igreja do Senhor, mas quando ele entende a grandeza da revelação, mesmo não estando com os 12, e foi dito nessa manhã na escola dominical, o pastor Rogério ainda falando, por que Deus escolheu a Paulo? Se ele não estava com os 12, se ele não foi contado depois, por voto comum, na escolha que recaiu sobre Matias, uma vez que Judas voltou atrás na sua confissão de fé, digamos assim. E é maravilhoso, irmãos, entender como Deus, Ele trabalha de uma forma extraordinária, de uma forma graciosa, de uma forma maravilhosa, fazendo o que nós entendamos, se é que alguns ainda têm alguma margem de dúvida, que Ele é aquele que tem todo o domínio, todo o poder, aleluia, toda a majestade, aleluia, a glória pertence somente a Ele, e glória seja dada ao nome dEle eternamente, porque Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa alma, que nos alegra, irmão Eliesi, aleluia, com as oportunidades que Ele nos prepara. E se tinha alguém que não perdia oportunidade, esse era o apóstolo Paulo. Ele parecia que ele queria descontar todo o tempo que ele perdeu por ter perseguido a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E às vezes é assim conosco também. Aquele que não teve o privilégio de nascer no berço evangélico, mas que outrora foi alcançado por essa maravilhosa graça. Aleluia. Quer se envolver, não apenas com a obra, mas com o Senhor da obra. Para tentar de alguma maneira retribuir aquilo que nós não sabemos mensurar, não sabemos explicar, aquilo que nos era contrário, quando muitos até em relação a Paulo olhavam e falavam, esse aí não tem jeito, esse aí é caso perdido, que Deus tenha misericórdia dele, mas nós servimos um Deus que é misericordioso e gracioso, que tem a sua forma de operar, e ninguém pode contestar. É Ele que opera, irmãos, o querer e o efetuar. Não precisa de conselheiro, não precisa de ajuda, não precisa de que ninguém o relembre de alguma coisa, porque Ele tem uma memória excelente. Aleluia, Ele não precisa em momento algum, hipótese nenhuma, que ninguém lhe lance alguma coisa em rosto, aleluia, porque Ele não é devedor de ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Se tem alguém que está devendo ou que devia alguma coisa, éramos eu e você, antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, mas aleluia, Ele quis assim, Ele quis nos alcançar, Ele quis nos salvar, Ele quis nos redimir. Louvado seja o nome de Jesus, e por isso sejamos gratos a Deus. Aleluia, que maravilhosa oportunidade.
Aleluia, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Aleluia. Oportunidade. Sinônimo de porta aberta. Sinônimo de tempo de Deus na nossa vida. E muitas vezes não entendemos. Se tem alguma coisa que a gente não entende, é o tempo de Deus. Talvez seja por isso que muitos desistem, talvez seja por isso que muitos fiquem contristados. Talvez seja por isso que muitos não prosseguem, não persistem, não avançam um pouco mais, porque têm dificuldade de entender o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é, assim como a sua boa palavra, ela é perfeita. É agradável. Por mais que a gente, no nosso íntimo, e eu também sou assim, não vou fugir, muitas vezes perguntamos para Deus: Senhor, quando será o tempo? Eis que eu ouço falar, eis que eu ouço dizer, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acerca das tuas maravilhas. Oh, Senhor. Quando é que vai chegar o meu tempo? Quando será o tempo que o Senhor vai agir nessa causa? Quando será o tempo que o Senhor vai dar um basta nessa situação? Quando será, Senhor, que o Senhor vai salvar a minha casa? Alcançar a minha parentela? Aquele pai, aquela mãe, aquele filho muito amado, mas que não conhece a Deus ou que está afastado da presença do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. E isso nos inquieta, às vezes fere a alma, e a gente fica lutando e perguntando a Deus: Senhor, o tempo está passando, eu já não sou mais aquele menino de 25 anos de idade. Ô irmãos, não se preocupe com isso não. Aleluia, 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 aleluia. O teu Senhor, o meu Senhor, aleluia, Ele tem, aleluia, o tempo, o controle dos tempos, das estações. Nada, 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 nada acontece, aleluia, sem a tua ordem expressa, aleluia, porque Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele que dá a primeira, e Ele também que dá a última palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Independente do tempo, independente das suas perspectivas, independente daquilo que você pensa ou deixa de pensar, aleluia, Ele está no controle de toda a situação. Mas talvez você pode pensar assim: mas Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está percebendo, Senhor, a minha situação? O tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e parece que a gente não vê o agir de Deus. Irmão, se a gente for ficar esperando uma oportunidade propícia, favorável,
para alcançar ou abraçar a oportunidade, talvez ela vai passar e você não vai ver. Tem alguns que dizem por aí que a oportunidade é igual a um cavalo selado. Ela passa apenas uma vez. Alguns dizem isso. E até já citei essa expressão. Mas eu aprendo, e cada dia nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que é Deus que cria as oportunidades. Aleluia. E para Ele, irmãos, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Porque Ele é eterno. E sendo eterno, Ele tem total domínio e controle de tudo e de todos. De maneira, irmãos, que aquieta o teu coração nessa noite, não temas. O Deus da oportunidade está aqui nessa noite. Aleluia. E a palavra dEle, o pensamento dEle em relação a nós é pensamento de paz. É pensamento de bênção, de direção, muitas vezes de correção, sim. Aleluia, de aprendizado, de luta, de problema. Mas é para que as oportunidades surjam diante de você e você possa aproveitá-las no nome de Jesus. Oportunidade. Característica de oportuno, do que ocorre no momento adequado. É no momento adequado. Não é no nosso tempo. Gostaria, oxalá, tomara a Deus que fosse no nosso tempo. Mas a gente não consegue administrar nem o nosso tempo, irmãos. Quiçá as coisas da eternidade. Aquilo que vai, aleluia, aquilo que vai, aleluia, se expandir, ou que vai reverberar lá para o futuro, não sabemos. Paulo queria pregar a palavra, ele foi chamado, já saiu para fazer a obra de Deus. Alguns não quiseram receber, mas ele não se deixou levar por isso, irmãos, porque ele tinha convicção do seu chamado. Aleluia, ele tinha convicção mais ainda do que a convicção do seu chamado, porque o nosso chamado, a nossa vocação, não está acima do Deus que nos chamou e que nos comissiona e nos capacita para fazer a sua vontade. Aleluia, ele queria ir, mas por um tempo ele teve que passar pela escola de Deus. E o tempo, muitas vezes, na nossa vida é uma escola que Deus está nos preparando, nos forjando, aleluia, para o tempo da oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Oportunidade é uma circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Situação que convém ou é apropriada. Período de tempo, circunstância, conjuntura, situação. É o tempo que se dispõe, é uma ocasião. E muitas vezes a gente fica pensando, Paulo está aqui, aleluia, numa cidade, em Éfeso, escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que estava questionando a sua autoridade apostólica, uma igreja que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, uma igreja que tinha os dons espirituais, que ele vai tratar de muitos assuntos, sobre o casamento, sobre o amor. Ele vai falar de como devemos proceder em relação ao culto. Ele vai falar acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Ele vai escrever sobre muitas coisas para essa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele está aqui fazendo a obra de Deus, irmãos, e está escrevendo para a igreja. E dizendo assim, olha, eu vou para a Macedônia. Vou passar na Macedônia. Macedônia, certa feita, ele queria ir para Troade ou para Mísia, e o Espírito Santo de Deus não o permitiu. Muitas vezes queremos fazer algumas coisas, o Espírito Santo de Deus não nos permite, a gente pensa que é porta fechada. Não é porta fechada não, irmãos, é a direção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Por quê? Porque a gente só consegue ver até aquela porta. Mas Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele vê lá na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se aparentemente algumas portas estão se fechando, não se preocupe não,
porque Deus está trabalhando, louvado seja o nome de Jesus, para que outras grandes e eficazes portas se abram para a glória do seu nome. Aleluia. E ele entendendo isso, ele tem um sonho com o varão da Macedônia que dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele vai. Por conta dessa visão, ele toma algumas chicotadas, é preso. Mas não foi Deus que mostrou? Não foi Deus que direcionou? E a gente fica pensando, mas e aí? Como será? E em um determinado momento, porque independente da luta, irmãos, até nela tem uma oportunidade de Deus para a sua vida. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos ao tronco, chicoteados. Poderiam estar murmurando, mas estavam louvando e orando. Orando e louvando. Louvando e orando. Orando e louvando. Na adversidade. Orando e louvando, louvando e orando. E diz que à meia-noite. Aleluia, olha a oportunidade aí. À meia-noite, quando você menos espera, Deus aparece de uma forma extraordinária. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, irmãos, eu gostaria de prosseguir. Mas esse foi o tempo que Deus preparou hoje. Fique com essa palavra no seu coração. E saiba de uma coisa. Para encerrar, a gente se preocupa. São tantas chaves, né? Essa aqui é do apartamento da minha irmã. Essa aqui é do meu. Que bondade e misericórdia Deus nos deu. Porque é Ele que faz isso. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, pela igreja de Jabaquara, que orou muito por mim para que isso acontecesse. Irmã Filomena sempre passava por mim e falava, estou orando por você, para Deus te dar uma casa. Primeira coisa, quando eu peguei a chave da minha casa, eu dei na mão dela e encontrei com ela na feira. Entreguei a chave na mão dela, ela levantou para o céu e agradeceu no meio da feira. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque é Ele que cria as oportunidades na minha e na sua vida. Não tem porta fechada para Deus, porque é Ele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eu preciso de muitas chaves. Deus só precisa de uma. Ele é poderoso, aleluia! Aleluia, meu Deus! Ele só precisa de uma. Talvez você ande com um molho de chaves aí, da sua casa, do seu serviço, do seu pai, da sua mãe, talvez nem caiba, ou seja pesado ao seu bolso, porque nós somos limitados, precisamos de muitas chaves. Mas Deus, Ele precisa apenas de uma. E a chave que Deus usa é a sua palavra. Aleluia. Certa feita, um homem chegou para Jesus e falou, Senhor, vai na minha casa porque o meu servo está doente. Jesus falou assim, eu vou na tua casa. E o homem achou indigno. Senhor, eu sou um homem de autoridade igual ao Senhor. Eu tenho servos ao meu trabalho. E eu falo para esse vai, ele vai. E para esse vem, ele vem. Eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, Senhor. Mas eu vou fazer apenas uma petição para ti nessa noite. Aleluia. Diga apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra, Senhor. E eu creio que meu servo ficará curado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A chave
É a palavra de Deus que abre todas as portas para a glória do nome dEle, no tempo dEle e para o nosso bem. Adversários, irmãos, inúmeros, problemas mil. Aleluia. E Paulo vai dizer assim, olha, às vezes a gente é reputado por não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você ainda não alcançou aquela oportunidade que você ora. O povo de Israel estava orando 430 anos, Senhor, manda o libertador. Aleluia, e Deus liberta com mão forte porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, está prometido. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O povo, depois de 10 negativas de Faraó, saem, estão diante do Mar Vermelho. Todo mundo se questionando, se levantando contra Moisés, dizendo, Moisés, por que nos tiraste do Egito, Moisés? Para morrer aqui, Moisés. E aí Moisés vai orar, irmãos. Aleluia. E Deus pergunta, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O que você tem na mão, irmão? Aleluia. O que você tem para oferecer a Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente está igual o povo de Israel diante do Mar Vermelho. A gente vai, avança, prossegue e parece que a gente vai morrer. Aleluia. Mas o Deus que tem, aleluia, a chave. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou dizendo sobre a teologia da prosperidade. Não é isso que eu estou dizendo não, irmãos. Porque esse mesmo Paulo aqui, ele via oportunidades quando ele era apedrejado. Ele viu oportunidades quando ele estava em naufrágio. Ficou 14 dias no naufrágio. Aleluia. Em Éfeso ele teve que lutar contra as bestas feras. Era muita oposição, era muita luta, mas ele tinha certeza do Deus poderoso que o chamou. Eu não volto atrás. Aleluia, porque o amor de Deus derramado no nosso coração é muito mais do que a luta. E mais cedo ou mais tarde Deus vai destravar essa porta. Aleluia, e você vai passar a pés enxuto, como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Aleluia, Paulo estava ali, irmãos, e ele vai orar a Deus, e Deus fala assim, olha Paulo, aleluia, não temas, Paulo, quando ele estava em Coríntios, porque continua falando e não te cales. Porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade, Paulo. Aleluia, não temas. Não temas. Todo mundo desesperado, o navio ia destroçar, não tinha perspectiva nenhuma. Mas sempre tem um crente que está orando na torre da vigilância, na brecha de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Paulo vai dar aquele conselho e eu acabo aqui, irmãos. Aleluia, não precisa temer. Não temas, não temas. Na Bíblia tem 365 vezes essa palavra. Não temas. Aleluia, porque o Deus que eu sirvo, aleluia, seu anjo me visitou e falou que ninguém vai morrer. Aleluia, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, a não ser essa embarcação. Aleluia. Irmãos, Paulo queria a oportunidade de ir a Roma. E Deus não permitiu lá no início da fé. Mas depois de quase 30 anos de ministério profícuo, ele está sendo levado como prisioneiro, não como malfeitor. Aleluia, ele sabia muito bem disso, ele vai dizer, eu estou sendo tratado como um malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Aleluia, ela é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus.
é o Deus da palavra, é a palavra de Deus, é o Deus da palavra que vai abrir as oportunidades em tempo oportuno, no nome de Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Curve a sua cabeça, você que está em casa também. Faremos esta última oração para encerrar a transmissão. Após essa oração, pode encerrar, irmão Rafael, nosso diácono. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada nesta hora. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, que essa palavra, Senhor, continue batendo pelo Teu Espírito Santo em nossos corações e faça-nos sentir, Senhor, que precisamos sempre buscar a Tua direção. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a obedecer a Tua vontade, Senhor, para que nos vá bem. Em Teu nome, Senhor, nós apresentamos todas as nossas necessidades em Tuas mãos, confiando piamente que o Senhor está cuidando de tudo. Portanto, Senhor, nos ensina a entregar tudo em Tuas mãos, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Amém.